Olá, eu sou Juliana Vieira, eu sou médica angiologista e esse é o Café com Vascular, o podcast da Regional do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, onde nós recebemos especialistas para conversar com a gente sobre medicina, estilo de vida e saúde, sempre com uma dose de leveza e uma boa dose de café. Hoje eu vou receber a Michele Wada. Ela é uma médica anestesista, mãe de 2 filhos, ela é surfista e ela é a criadora do movimento Médicos Atletas, que já tem uma página que faz muito sucesso no Instagram, com muitos médicos compartilhando a prática diária de exercícios físicos. E a primeira pergunta é: como que surgiu o movimento Médicos Atletas? Bom, gente, primeiramente, gostaria de agradecer à Sociedade, à Regional do Rio de Janeiro. É uma especialidade que não é a minha, né? Eu sou anestesista, mas é uma especialidade que eu tenho muito carinho, porque eu sou casada com o Fábio Monteiro, ele que é cirurgião vascular. E antes de responder a sua pergunta, Ju, eu vou fazer uma apresentação um pouquinho mais completa que vai introduzir, né, ao nosso bate-papo. Eu, além, né, de anestesista e de fundadora e idealizadora do movimento Médicos Atletas, eu também faço parte do conselho do Jornal do Médico, faço parte da diretoria de um projeto norte-americano que chama Exercises Medicine, que foi um presente aí ao longo desses 3 anos no movimento Médicos Atletas. Bom, sensacional. Parabéns. Né? E voltando, né, todo mundo quer saber, né, como que surgiu o movimento Médicos Atletas? Bom, como a gente estava falando nos bastidores, foi totalmente despretensioso. Não foi nada planejado. Em abril de 2019, a gente estava numa viagem em família e eu decidi entrar para o Instagram e criar um perfil para conhecer colegas, né, esportistas, que ao longo da nossa formação, da nossa residência, a gente vê que é difícil encontrar. Verdade. E o meu único parceiro médico que era esportista era o Fábio. E aí eu falei: Fábio, vamos criar um perfil no Instagram para conhecer esses colegas. E totalmente despretensioso, o Instagram, o perfil, ele começou a tomar uma proporção nacional. Eu fui procurada naquela época, naquele ano, por vários colegas para contarem as suas histórias. E eu consegui o meu intuito, né, de conhecer esses colegas. Hoje eu tenho uma rede de amigos nacionalmente, de médicos e estudantes de medicina. E com 3 meses, lá para agosto, eu fui convidada para moderar uma mesa num congresso que chama Médicos S.A., que é de empreendedorismo médico, uma mesa que fechava o congresso, que chama Invista em Você. E aí eu tinha que moderar essa mesa, onde tinham médicos que tinham mudado o seu estilo de vida, né? Por exemplo, o Bruno Colontoni, que é um cardiologista e era obeso mórbido. Então as pessoas estavam lá, né, os profissionais contando as suas histórias, eu tinha que moderar. Foi algo muito inusitado para mim, porque eu estava com 3 meses de Instagram e eu nem sabia muito, né, o que isso ia acontecer. A partir dali, viralizou. E hoje a gente tá com um movimento com 26 mil seguidores, sendo 62% de médicos do mundo... Desculpa, tem alguns extra-Brasil, né? Eu ia falar do mundo todo, do Brasil todo. Mas aí você me pergunta: poxa, mas é só para médicos? Não, né? São 62% de médicos no nosso cadastro. 27% são estudantes de medicina, porque a gente também incentiva que esses estudantes, eu brinco, eu gosto de chamar de pré-médicos, porque são a nossa geração do futuro, são eles que vão, né, transformar essa geração, essa classe mais saudável. Mas também tem 7% de profissionais de saúde, de outras áreas da saúde, profissionais de educação física, dentista, psicólogo, médico veterinário, enfim, entre outros. E tem uns 4% que são pacientes. E são pacientes que dizem que gostam de acompanhar, de ver os seus médicos praticando atividade física. Coisa. E isso, dessa interação com os estudantes de medicina, quanto mais cedo você cria esse hábito da prática regular de exercício físico, é muito melhor, né? É verdade. Então, isso é bem legal. Eu acompanho os médicos atletas. Eu adoro o movimento de vocês. Inclusive, eu tô aguardando sua história. Pode deixar.
Eu estava lendo, inclusive, num livro de um médico, o Dr. Drauzio Varela, que começou a prática regular de exercício físico depois dos 50. Ele falando que até a década de 90, os médicos, no geral, eles tinham mais a questão de não levar tão em consideração a prescrição de exercícios físicos, não era a prioridade, era muito tratar a doença, não ir naquela fonte da prevenção, de evitar. Mas os estudos foram mudando, foram mostrando que realmente a prática de exercício físico é fundamental tanto para a prevenção de doença cardiovascular, de câncer, e isso vem mudado. Mas você acha, Mi, que os médicos estão conseguindo incorporar no dia a dia deles mesmos essa prática de exercício físico, ou eles criam dificuldades para isso, ou tipo, não tenho tempo, eu não gosto? O que você acha? Bom, como eu falei, né, o movimento tem o perfil e o movimento, e esse meu estudo, né, essa minha tentativa de tentar entender o que acontece, por que os médicos é uma classe, né, tão difícil de levar uma vida mais saudável, mais ativa. Eu comecei a ver, a primeira coisa que eu percebi é que, infelizmente, o Brasil ele é escasso de estudos, né? Então, a gente tem muitos estudos, né, crescentes em relação à população brasileira em geral. O sedentarismo, a gente sabe que a população brasileira é sedentária em sua maior parte, porém, na classe médica, eu não encontrava os estudos. E aí, eu queria saber por que nós sabemos e não fazemos, né? E aí, ao longo de algumas palestras, das pesquisas de referências bibliográficas, eu comecei a ver que o médico, ele tem uma... Inclusive, só um parêntese, existe o único estudioso da classe médica que eu encontrei foi o Dr. Luiz Antônio Nogueira, que inclusive eu consegui contato com ele, né? E quem sabe aí vem novidades por aí. Ele já é um senhor, ele é psiquiatra e psicólogo. Ele que publicou alguns textos sobre a saúde do médico no Brasil em 2012. Ele já está aposentado, ele é da Unifesp. E ele foi um dos que fomentou esse estudo na Associação Brasileira de Educação Médica. E eu encontrei esses textos e ele diz, né, na capa dos seus textos que... Primeiro, o médico ele tem que cuidar de si para cuidar do próximo. Ah, com certeza. E aí, ao longo desses estudos, a gente começou a ter a ideia de fazer uma pesquisa. Foi no auge da pandemia, em 2019, 2020. A nossa pesquisa acabou virando um artigo científico tá que eu aqui, dei, ó, né? Um exemplar para você, mas está disponível nas nossas mídias, que é a análise da prática de atividade física do médico brasileiro, né? E o impacto da pandemia por Covid-19. E a gente descobriu algumas coisas nessa pesquisa que realmente 71% dos médicos não praticam atividade física leve e 33% já são já têm sabidamente sobrepeso, 16% obesos, isso na nossa pesquisa, 16% sabidamente hipertensos e 10% com colesterol alto. Então, a gente começa a ficar preocupado, né? E a gente vê que a classe médica tem esses comemorativos, mas a gente começa a fomentar isso no movimento. E por quê? Vamos incentivar. E hoje eu chego à conclusão, né, também por conta dos textos do Dr. Luiz, publicados na Associação Brasileira de Educação Médica, que a gente vê que a formação médica ela é uma formação muito intensa. A formação médica brasileira, o modelo que a gente tem de formação médica brasileira é muito intenso. E a gente temos casos, né, de colegas no movimento que eles têm uma vida, são esportistas, praticam alguns esportes, são federados, e aí quando param naquele ano fatídico do vestibular, já tem que dar uma reduzida, e aí quando entram para a graduação, né, independe se é particular ou pública, eles entram para essa formação médica que são 6 anos,
Muito intenso, muito né? intenso, a gente não tem um preparo, é uma mudança abrupta. Você tem uma vida ativa até, isso eu tô considerando quem já tinha pré-graduação, uma vida ativa, fora os que nunca tiveram, que sempre lutaram para isso, lutaram contra a balança, lutaram contra o sedentarismo. E aí você entra nessa formação que o Dr. Luiz fala, e eu também gosto de dizer nas lives, que é uma formação médica, um modelo de formação médica prejudicial à nossa saúde. É verdade. E aí você tem aquela faculdade integral o dia inteiro, você não tem uma formação que te ensine a lidar com isso, nem na questão do sono, do exercício físico, da alimentação. Da alimentação, principalmente. Inclusive, um dos estudos da Associação Brasileira de Educação Médica mostra que no primeiro ano da faculdade, a prevalência de sobrepeso é de 16%. Quando chega no 6º ano da faculdade, vai a 83%. É mesmo? E aí você fala, bom... Estudantes jovens ainda, quem tem que estar na graduação, geralmente nem 25 anos está terminando e já está com sobrepeso, a chance de vou retornar ao peso é muito mais complicada. Não, e aí você entra naquele ciclo de vida de desconstruir hábitos saudáveis que você tinha ou dar uma pausa e não conseguir recuperar, né, hábitos, de continuar tentando a criar hábitos bons. E aí você fala, bom, terminei a faculdade, agora eu vou cuidar da minha vida. Não, a gente sabe, né? Você lembra quando você formou, como é que era? A gente... Plantão quase de segunda a sexta, residência médica, estudar para residência. E a gente fica acomodado também, né? Que fazer exercício físico requer um pouquinho de compromisso. Disciplina, de sair da zona de conforto. Quem quer sair da cama depois de um plantão, que você quer dormir depois do plantão, vai sair da cama para fazer exercício? Quem quer, né? Exato. E aí, esse estudo também mostra que durante a residência ganha-se em torno de 7 a 9 quilos depois da residência, durante a residência. Isso é grave. E aí, quem não conhece um colega que realmente que tá nesse perfil, que você vê que às vezes até entra mais ativo, mais saudável e vai se vivendo aquele mundo do não dá, tô de plantão. Ai, vamos nos cuidar? Não dá. Vamos conviver em família? Não dá. Tudo é um não dá, tô de plantão, não dá, tenho que trabalhar. E aí hoje eu concluo que esse modelo de formação, ele não ensina a gente a cuidar da nossa saúde física nem a nossa saúde mental. E aí, Ju, você me perguntou, né, se os médicos, eles não fazem, e por que não fazem? Porque não tem tempo, porque não querem? Essa foi uma das perguntas, né, da nossa pesquisa. E a gente perguntou, a gente queria saber exatamente isso. Poxa, o médico, ele não faz porque não quer, porque não gosta. E 60% desses 1.215 médicos responderam que não tem tempo. Que não fazem porque não tem tempo. Hoje, então, a gente conclui que realmente, como eu estava falando, essa formação médica, ela não ensina essa gestão, né, de prioridades. De tempo, né? E uma das defesas, né, do movimento é isso, alertar a população médica, a classe médica, da importância da prática de atividade física. Também mostrar como a gente tem que mudar esse modelo na graduação, nas residências, para trazer essa formação médica mais saudável. Né? Então, eu acho que é papel também das universidades, das residências, em mostrar que o médico ele tem que priorizar a sua saúde. Exatamente. Isso a gente acha, a prática de exercício é só para manter peso. Não, a prática de exercício físico de forma regular vai trazer alterações e melhoras na nossa saúde física, na nossa saúde mental, no nosso sono. E acaba que o médico que pratica exercício físico realmente fica mais saudável, como você falou. E você acha, Michele, o que você acha? Que o médico que pratica exercício físico, ele tem alguma vantagem ou tem uma diferença na hora de falar para o paciente, saia da sua zona de conforto, vá fazer uma caminhada, se exercite? É diferente? Será que é diferente isso? Olha, isso é o que o movimento mais acredita, né? É o nosso slogan, médicos saudáveis, pacientes saudáveis. A gente acredita muito
que o paciente saudável ele está cada vez mais procurando, precisando desse médico saudável. E nessa minha busca pelos estudos, um estudo que chamou muita atenção é de Yuval Harari, que ele diz que os médicos ele tem um potencial de desempenhar um papel fundamental na mudança do estilo de vida dos seus pacientes. Por quê? O médico, ele tem uma confiança, né? O conselho do médico para o seu paciente é altamente respeitado. E o médico, ele consegue modificar esses hábitos, esses comportamentos prejudiciais para os seus pacientes. Então, esse é um outro ponto no movimento que a gente também defende. O médico, ele tem que se ver, né? É uma quebra de paradigma. O médico, ele tem que se ver como exemplo para o seu paciente. E aí, para ele ser exemplo, ele tem que mostrar. Então, no movimento, a gente estimula muito, né? Que marque o movimento e a gente reposta. Quando você vê os stories, nosso feed, a gente contando as histórias dos médicos com seus esportes, a gente pega e tá ali mostrando pro paciente. Tanto que aqueles 4% que eu falei e vão aumentar cada vez mais, são os pacientes. Eles mandam mensagens por direct mostrando: ai, olha, esse é o meu médico, esse é o meu médico que faz atividade, que ganhou a maratona. Às vezes o paciente me indica médicos para contar a história. Então, assim, realmente, aquela frase, né, que a gente já conhece, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, é a maior verdade. E falando de exemplo, né, Michele? Tem o livro aqui dos médicos atletas, tem várias histórias de médicos, tanto de superação quanto a prática de exercício físico, como conseguiu colocar isso na rotina, 23 trajetórias e uma única paixão, o esporte. Isso é muito legal, o médico poder compartilhar. Eu gosto de compartilhar também, várias pessoas gostam de ver que o seu médico se cuida também. E eu fico feliz em saber que os pacientes dão esse feedback de tentar praticar algum exercício porque o médico está falando. Porque o médico, a gente tem essa questão de conseguir tentar, pelo menos, convencer um pouquinho. Me fala um pouquinho do livro de vocês. Foi lançado quando? Então, esse livro, né, foi um dos projetos do movimento. Ele foi organizado todo virtualmente, porque são 23 colegas, né? Na verdade, são 22 médicos e um estudante de medicina, que é o Lalau do vôlei. Eu vi aqui. Ele tá para se formar agora. E aí, eu fui... Como a gente já contou, atualmente já tem mais de quase 200 histórias contadas dentre YouTube e Instagram, né? Histórias de médicos e estudantes de medicina com seus esportes. A gente foi escolhendo as mais inspiradoras e eu fui contactando, a gente se organizou e virtualmente a gente foi elaborando com a editora as histórias, o projeto do livro, e ele foi lançado em dezembro do ano passado. Esse mês, dia 10 de dezembro, fez 1 ano do lançamento em São Paulo. E foi assim, foi maravilhoso. Dos 23, foi o primeiro encontro presencial do movimento, porque estava saindo da pandemia, né, daquele isolamento. E aí a gente se encontrou na livraria em São Paulo, onde foi o lançamento. Dos 23, 18 estavam presentes. E foi maravilhoso. E foi engraçado porque a gente se viu e parecia que a gente já se conhecia. Exato, porque foi 1 ano, né, 1 ano e meio, porque teve atraso, tudo por conta da pandemia. Então foi 1 ano e meio de muita conversa, muita troca de experiência, né? Nós não somos escritores, então teve o apoio da editora Gregory, né? Mas foi maravilhoso esse livro, sensacional. Fotos lindas. Sim, né? E tem um cirurgião vascular, inclusive, né? O Kazu Miyake. Tem sim. E aqui mostra também do tanto de exercício que a pessoa pode fazer, né? Sim, são desde vários corredores, nadadores, pessoas que praticam crossfit, vôlei. São vários esportes. E atismo. O importante é se movimentar, né? Exato. São vários esportes, né? E são médicos de vários estados do Brasil.
Várias idades também, né? Várias idades, exato. Várias idades. E eles contam nos capítulos como dão dicas, na verdade, né? Eles contam as suas histórias, mas dão dicas de como eles passaram por cada fase. Tem uma história muito marcante da Babi, né? Que é a Bárbara, a doutora Bárbara, ela era residente ela tá com uma touca embaixo de natação. Sim. A Bárbara, ela era residente de cirurgia pediátrica, e aí ela tava de Campinas, e ela tava indo na estrada com o atual marido, que é ortopedista. Eles sofreram um acidente de moto, e foi bem trágico, bem terrível, porque ela caiu de moto, e aí veio um caminhão, e passou por cima de uma das pernas dela, e ela fez uma amputação na coxa, uma amputação alta, e ali ela se viu, né, ela poderia o quê? Minha vida acabou, mas não, ela conta com detalhes como ela conseguiu superar, né, esse momento, e o esporte, né, ajudou muito ela. Inclusive ela acabou não concluindo a residência de cirurgia pediátrica. Hoje ela é dermatologista, porque ela teve que adaptar a vida dela profissional. E o esporte, ela é lutadora, faz Muay Thai, nada. E eu conheci a Babi na expedição, uma expedição que a gente fez em março, um pouquinho antes da pandemia, eu e Fábio, uma expedição do pessoal do Médicos S.A. com 20 médicos para a Chapada Diamantina. Foram 50 quilômetros durante uma semana de subidas e descidas no sul da Bahia, e a Babi foi de muleta. E aquilo me chamou muita atenção, e eu falei, não, Babi, você vai fazer parte do nosso livro. E a gente já tá com uma fila já pro volume 2. Nossa, muito, muito bacana. Não vamos criar desculpas, gente. Vamos dar o nosso jeito, Exato. Gerenciar nosso tempo, colocar aquilo na nossa agenda como prioridade. E, Michele, você acha que nós, médicos, estamos nos cuidando? Bom, estamos no início, né, de uma trajetória longa, porque, como a gente está falando, é algo cultural, né? O médico, ele é visto como aquele profissional que tem um sacerdócio, que é a medicina, e ele deixa de lado a sua vida, os seus princípios, os seus pilares de um estilo de vida saudável, que é o sono, a alimentação, a atividade física, relações interpessoais, religiosidade, espiritualidade. Então, eu acho que, atualmente, como a estatística mostra, existem alguns outros estudos, ainda é escasso, mas com certeza 71% ainda são sedentários, ainda não são ativos, 83% são sedentários segundo os critérios da OMS. A gente tem estatísticas de depressão, 46% já tiveram um diagnóstico no estudo do grupo AFIA, que já tiveram o diagnóstico de depressão ou transtorno de ansiedade. 60% já tiveram um diagnóstico de burnout. Então, sinceramente, não estamos nos cuidando como deveríamos nos cuidar. Mas o movimento está aí para trazer essa informação, essa quebra de paradigma de que a gente tem que se cuidar, que é importante a gente se cuidar. O nosso propósito é incentivar, né, a prática de atividade física, de uma vida saudável, servindo de exemplo para os nossos colegas, nossos familiares e principalmente nossos pacientes. Então, eu acho que é o início de uma grande geração. Eu vejo no movimento que os estudantes de medicina, eles já são diferentes. Eles já exigem um tempo na sua grade de horário para estar cuidando da sua alimentação. Eles divulgam uma vida mais saudável. Então, eu acho que a medicina brasileira, ela está vendo que precisa desse autocuidado. E eu acho que, no futuro, eu vou responder que os médicos, sim, são um exemplo para os seus pacientes. Michele, você tem toda a minha admiração, você está de parabéns por ter criado esse movimento. Eu acho que a gente tem que influenciar, tem que estimular tanto os nossos colegas médicos quanto os pacientes a praticar exercício físico. Eu agradeço muito por ter aceitado participar desse nosso podcast, que está começando agora, e ser a primeira mulher falando de exercício físico. Fico muito orgulhosa
com a sua presença. E a última pergunta, Michele. Você é do time café com açúcar, café com adoçante ou café puro? O que você acha? Café puro. Com certeza, conquistei isso. E eu gostaria de agradecer, Ju, gostaria de agradecer à Sociedade de Cirurgia Vascular, a Regional Rio, pelo convite. É muito importante, eu abracei essa causa, essa é a minha doação, né? Essa é a minha caridade. E o movimento, eu falo que não é mais meu, isso foi uma ideia, e o movimento já é a maior comunidade de médicos e estudantes de medicina que levam uma vida mais saudável, ativa, que acreditam no esporte como uma ferramenta de transformação. E eu convido a todos a participarem e não se acanhe quando virem um nome, médicos atletas. Eu não sou atleta. Não, gente. O conceito de atleta para o nosso movimento são as características, são as peculiaridades da vida de um atleta. Um atleta, ele é competitivo, ele é resiliente, ele é disciplinado, ele consegue criar hábitos saudáveis e priorizar a sua vida, o seu autocuidado. Esse é o conceito de atleta, por isso o nome Médicos Atletas. Então eu convido a todos, o nosso Instagram é @médicos.atletas, o nosso site é www.medicosatletas.com.br e também temos a loja virtual, né, que tem uns produtos, tem essa camisa, calendário. Tem o calendário que foi fruto do nosso desafio, tem o livro, tem pulseiras, enfim, tem vários produtos para vocês divulgarem o movimento, que é www.medicosatletas.com. É só entrar lá, me chama no direct, qualquer dúvida, é só me chamar. Muito obrigada. Obrigada, Michele. Beijo e até a próxima.